filosofia moderna nasce carregada nas asas da razão, da valorização da razão e de uma, digamos, diminuição em alguma medida da valorização da fé e, digamos, do seu desdobramento prático. Qual é esse processo? A fé, ela se manifesta na ideia de autoridade da igreja. Se manifesta na ideia de autoridade da filosofia medieval, na ideia de que o conhecimento é autoridade, né? Ao voltar a valorizar a razão, a filosofia moderna, já a partir de Descartes, ela vai trazer para o centro a noção que vai ficar famosa do tribunal da razão, que os iluministas vão adorar também no 18, de que a filosofia e o conhecimento, não só a filosofia, mas como sinônimo de conhecimento, deve ser constituído a partir do entendimento e da razão e do esforço de compreensão. E não, eu falo isso porque fulano, que é importante, diz que é, né? Ao mesmo tempo, o movimento da filosofia moderna, desde o Renascimento, já é resgatar a imagem de ser humano da ideia de um pecador miserável e recolocá-lo numa posição de que ele pode, com o esforço racional e do conhecimento, sair da miséria. René Descartes nasce no final do 16 e tem a sua vida ativa ao longo do 17. Né? A filosofia moderna ela é normalmente bem situada no século 17 e no século 18, né? Fundamentalmente. O Hume vive no 18, Descartes no 17. Mas por que o Descartes é tão importante? Né? O Descartes é importante, no mínimo, por 3 grandes conceitos que ele cria, que ele desenvolve. O método analítico, é pouco, né? O método analítico vai parar até no Freud, né? Por isso que o nome é psicanálise, né? O método analítico do Descartes parte do pressuposto, primeiro, de que ninguém entende tudo. Para o Descartes, ter método é uma confissão de humildade. Muita gente não sabe disso, mas é uma confissão de humildade. Ter método na vida e no conhecimento é você confessar que você não é igual a Deus. Porque Deus não precisa de método. O intelecto de Deus é infinito, ele entende tudo, ele está além de tudo que existe. Nós não. Nós devemos ir por partes, certo? Análise, né? Partir o problema em pedaços, analisar aquele pedaço, porque nosso intelecto é, pequenininho, né? Aí a gente analisa aquele pedaço. Depois a gente parte para outro pedaço, falando numa linguagem direta, né? A gente analisa aquele outro pedaço. Daí a gente parte para outro pedaço. E daí a gente consegue entender um pouco melhor, pelo menos 3 pedaços do problema, né? É claro que isso é uma versão absolutamente direta, mas é disso que se trata. E é importante porque o método analítico, as regras para o espírito funcionar, o espírito no sentido da filosofia, não tem nada a ver com Kardec, tá? Para o entendimento funcionar, é um movimento em que esse espírito, esse intelecto, como você queira, usando tudo mais ou menos como sinônimo aqui, você vai conseguindo entender o escopo de um problema a partir das partes que o compõem. Isso ficou, né? Ficou, né? Inclusive na ciência. A ideia de que não dá para abarcar tudo, mas se você entender um pouco, muito bem, de um certo território de problemas, você sim terá andado bem, né? E você não terá ficado submetido simplesmente à intenção de ser igual a Deus e compreender tudo. Ficou organizado o seu conhecimento, partindo da humildade diante do conhecimento. Aliás, que é sempre importante na filosofia. Tem uns filósofos que esquecem isso, mas sempre deve-se ter humildade diante do conhecimento, né? Uma outra coisa importante no Descartes é a chamada dúvida hiperbólica. É no momento que o Descartes brinca de cético. Todo mundo fala, cético coisa nenhuma. Ele usa o ceticismo, ali conhecido como dúvida hiperbólica, para
chegar numa afirmação que não tem nada de cética, né? Mas qual é esse movimento? É o movimento em que o Descartes vai pondo em dúvida, hiperbólica, porque, né? Faz o hipérbole, exagera na dúvida, de certa forma. É uma dúvida em que ele, né, no caso, ele começa, que é um tipo de pergunta bem comum em alunos de graduação de filosofia. Às vezes eu sonho que eu estou aqui falando isso. Como eu sei que eu sonhei ou que eu não sonhei e estou acordado? Né? Quer dizer, qual é o critério que eu tenho de segurança, já que quando eu estou sonhando, eu tenho absoluta certeza que eu estou vivendo aquilo? Né? Então, como que funciona? Então, aí o Descartes vai pondo em dúvida, né? O fogo, tipo lareira que devia ter perto dele para aquecê-lo, a cera da vela, a tinta que ele está usando, tudo podia ser sonho, né? Tudo podia ser sonho nessa dúvida hiperbólica. Até Descartes chegar ao seu famoso cogito, né? Penso, logo existo, que é o seguinte: eu posso pôr em dúvida que eu tenho um corpo, mas isso pode ser sonho, pode não existir, o meu corpo. Essa mesa que está aqui na minha frente pode não existir. Mas tem uma coisa que eu não posso pôr em dúvida, que eu estou pensando. Eu posso até pôr em dúvida que sou eu, mas tem uma coisa que pensa. A famosa, né, coisa pensante do Descartes. Essa coisa está pensando e essa coisa existe. Se essa coisa sou eu penso, logo eu existo. Daí o Descartes puxa para o sujeito do conhecimento uma responsabilidade gigantesca e a ideia de que a realidade e a segurança do conhecimento começa com o eu racional que sabe manipular dúvidas e chegar a conclusões analíticas. Francis Bacon, filósofo muito importante, né? Contemporâneo do Descartes, também viveu entre os 16 e os 17, pai do método indutivo, né? Os professores sempre usam as famosas galinhas pretas e brancas para se referir a um método indutivo do Bacon. Mas o fato é que o Bacon ele era muito preocupado em constituir uma filosofia, ele chama de filosofia, né? Mas ele estava ali estabelecendo as bases da ciência moderna. Ele era muito preocupado em que a gente encontrasse um método de conhecimento que não tivesse nada a ver com a autoridade, como Descartes, no caso, mas ele era empirista, então ele estava observando a experiência, né, que é uma filosofia bastante inglesa, na verdade, o empirismo. Então, a ideia dele é que você deve observar a natureza, observar os fenômenos, né, observar os eventos, ver a quantidade da manifestação desses fenômenos, certo? A quantidade mesmo, é importante. O método indutivo, como se chama do Bacon, ele não pressupõe o conhecimento absoluto. Então, o Bacon rompe claramente com a ideia de que exista a possibilidade de conhecimento absoluto, pelo menos para o ser humano. O Bacon também ele vai abandonar a ideia de que seja possível estabelecer, do ponto de vista humano, uma teleologia na natureza, como pensava Aristóteles, né? A ideia de que o Aristóteles trabalhava com causa das coisas, né, necessária, suficiente e tal, mas pensava também com causa final, como se fala, o telos, né? Para onde as coisas vão, né? Qual é a finalidade do homem? Pensar, por exemplo. Qual é a finalidade da mesa? Sustentar coisas em cima dela, né? Mas só que isso era pensado no conjunto do cosmos como um todo. Uma característica da ciência moderna e que está presente no Bacon é o rompimento com a ideia de que nós consigamos estabelecer uma finalidade na natureza. A gente não sabe qual é essa finalidade. A gente não consegue aprender a natureza como um todo. A gente é incapaz disso, né? E como a gente é incapaz disso, do que a gente é capaz? É uma boa pergunta, a partir do Bacon. A gente é capaz, por exemplo, de observar a série de fenômenos à nossa volta e dizer, olha,
passou aqui 15 galinhas pretas e uma só branca. A gente talvez possa afirmar com alguma segurança que a maior parte das galinhas desse galinheiro, a maior parte é preta. A gente pode afirmar com alguma segurança que o sol nasce todo dia. O Hume vai dar uma porrada nessa ideia, assim, o sol nasce todo dia, então provavelmente ele continua a nascer, porque ele nasceu até hoje, né? Sempre. Então o método indutivo ele é humilde nesse sentido, ele não postula uma resposta final para nada, ele simplesmente afirma que, observando os fenômenos que acontecem diante de nós, a gente pode dizer que tal fenômeno se repete mais do que outro. Isso tem um valor. Uma outra coisa fundamental na filosofia baconiana, que alguns até xingam ele por causa disso, é que o Bacon vai dizer que a verdadeira finalidade da filosofia ou da ciência moderna, como a gente fala hoje, não é descobrir a finalidade da natureza, mas é entender que a finalidade do conhecimento humano é melhorar a condição do homem na natureza. Entendeu a diferença? Quer dizer, o Bacon estabelece uma tradição na ciência e na filosofia que vai desaguar em muitas escolas, que é a seguinte: o conhecimento deve ter uma finalidade de tornar a vida melhor, menos sofrida. Portanto, não é que a filosofia é para você ficar em casa especulando no nada. Não. A filosofia ou a ciência, como na realidade ele estava fazendo, né? O objetivo da filosofia é conhecer a natureza para amarrá-la, para que ela dê a resposta que eu quero. A resposta que eu quero é a seguinte: como eu vivo melhor em relação com você, natureza? Como eu controlo você melhor? Hoje tem muita gente que acha que isso é péssimo e isso deu ruim. Mas quem abre mão da longevidade, por exemplo? David Hume é um filósofo importante por si mesmo e importante para o efeito que ele tem num outro grande filósofo chamado Kant, né? Porque todo mundo sabe, inclusive o Kant é muito claro sobre isso, de que David Hume não pode ter razão. Ele não pode ter razão. Porque se ele tiver razão, nós estamos perdidos. No que o David Hume não pode ter razão? O David Hume é um empirista. Você tem ali o empirismo, né, que é uma tradição filosófica que nasce lá já na Idade Média, não é empirismo enquanto tal, mas William of Ockham, o chamado franciscano ateu da Idade Média, que teve seus problemas com a Inquisição, William of Ockham já é um chamado nominalista, né, que já está dizendo, olha, o conhecimento não tem relação com ideias transcendentais, não, hein? Esquece a metafísica, hein? O conhecimento é constituído a partir daquele mundo que está à nossa volta, hein? É claro que isso vai se desdobrar e o empirismo que vai aparecer tanto no Bacon, tanto no Locke, quanto no David Hume, a ideia que parece muito perigosa para muita gente, que é a seguinte: o conhecimento vem da experiência. O conhecimento não vem de nenhuma ideia constituída. As ideias não são mais nada do que a construção de pensamento a partir da experiência. E se as ideias não são mais nada do que a construção do pensamento a partir da experiência, e se a experiência é o que está aí, né? Às vezes pode parecer até muito louca, né? E se uma das coisas que a experiência estabelece, você não encontra na experiência nada que fundamente, digamos, o bem moral, hein? Que é normalmente uma acusação que se faz muito a pessoas que pensam ou que lidam muito com um pensamento que leva em conta muito a experiência, a empiria, como se diz em filosofia, leva em conta o empirismo, que acha que o ser humano vai sendo constituído na relação com a experiência. Normalmente, essas pessoas são acusadas de não conseguirem arrancar, por exemplo, nenhuma norma moral a partir daí. A empiria não sustenta o bem. Só que o David Hume parece dormir bem com essa ideia, né? Ele não parece sofrer com essa ideia. Pelo contrário,
A filosofia dele vai no sentido de dizer que nem o sistema de causa e efeito é sustentável. Opa! Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Sol nasceu até agora, mas amanhã ele pode não nascer. O David Hume introduz a ideia de contingência, de possível acaso dentro do sistema do pensamento, do cosmos, da natureza humana, do que for. Ele introduz a ideia de que, sim, o Sol nasceu até agora, mas não diga que é porque existe uma relação lógica necessária, todo dia o Sol nasce. Não, pode ser um dia que ele não nasça. Aliás, a ciência lida com essa noção já há muito tempo. Quando o David Hume está dizendo, olha, a observação empírica não sustenta o bem. Portanto, não dá para estabelecer uma moral claramente a partir da observação empírica. O David Hume é cético, né? E é isso uma das coisas que horroriza mais quem lida com céticos ou convive com céticos. Não há fundamentação do bem. Segura, né? Outra coisa, não há fundamentação da razão. Não é racional assumir que porque o Sol nasceu até hoje, ele vai continuar nascendo. Não há ciência de causa e efeito nisso. O que há é o hábito do Sol nascer sempre. E aí o David Hume vai trabalhar com a noção de hábito e vai dizer que nós, a nossa natureza humana, de alguma forma, a gente está equipado com assumir que aquilo com o qual a gente está habituado é aquilo que é necessário. Entende? Porque, inclusive, um dos efeitos corrosivos do ceticismo é pôr em dúvida, muitas vezes, aquilo que se acha necessário, quando, na realidade, nada mais é do que hábito. Isso, na moral, é uma devastação. Basta ver o século XXI. Né? Portanto, por que o David Hume não pode ter razão? Porque ele destrói a fundamentação do bem, ele destrói a fundamentação do conhecimento racional, ele afirma que, na realidade, o que é hábito para nós, a gente acaba assumindo como sendo conhecimento universal e necessário, e, portanto, como cético que é, ele deixa você diante da experiência e do enorme grau de incerteza, e a incerteza sempre faz a gente sofrer.